noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Quem está feliz, diga amém. Parece que você não está feliz, viu? Você está feliz ou não? Como foi hoje? Foi corrido? Foi tranquilo? Chegou em casa, deu tempo de se preparar, descansar um pouco, desligar um pouco e já vim correndo para a igreja, não é? Hoje, eu estava contando para o pastor, hoje nós estivemos em mudança, né? E 5 e pouquinho os rapazes da mudança terminaram de colocar o colchão, né? Porque o colchão não cabia no elevador, assim que eles só tiveram que subir 14 andares, né? Até deixar o colchão lá em cima. Eu só lembro ele falando: meu pai do céu, eu vou morrer. 14 andares eles subiram, né? O colchão não é muito grande, mas o elevador é muito pequeno. Não sei por que eles fizeram um elevador tão pequeno, não cabia, e eles não queriam dobrar o colchão porque era de mola, né? Aí eles dizem que vai estragar, então aí não quiseram dobrar, preferiram subir os 14 andares carregando o colchão, né? Eu não sei se você teria coragem de fazer isso. Bom, e 5 e pouquinho eles terminaram, até a gente ajeitar um pouquinho as caixas, né, que está tudo em caixa. Eu tinha separado minha camisa, a gravata, acho que eu tinha separado outra gravata, né? Esse blazer eu tinha separado, porque eu falei assim: a última vez, até encontrar em meio das caixas, não acho, né? Separei tudo, só esqueci de separar o ferro e o sapato. E aí, tinha camisa, tinha blazer, só não tinha ferro, não tinha sapato, nem as meias, né? Aí até a gente achar por aí, abrir as caixas, achar por aí, eu encontrei essas meias aqui, ó. Não ria, viu? Não ria. Encontrei essas meias aqui. Bom, ele é azul, pelo menos, azul e branco, tá estiloso, né? Azul e branco já combina com a camisa. E aí a gente veio correndo, falando: o pastor consegui chegar, mas eu estou animado, viu? Estou animado, estou meio cansado aí do dia todo, mas estou animado. E eu espero que hoje, amanhã pela manhã e domingo à noite nós estejamos aqui juntos, tá bom? Se você veio hoje, não pode faltar amanhã, tá bom? E domingo muito menos, tá? Se você não vir, bom, não posso prometer nada, mas se você não vir, vai que você perca algumas coisas, tá bom? Amanhã pela manhã vamos estar aqui, minha esposa também estará comigo aqui. Eu não preparei uma apresentação diferente, mas amanhã eu prometo que vou mudar um pouquinho a apresentação para apresentar minha esposa, apresentar um pouquinho aqui dentro da nossa fala, tá? Mas essa noite a gente veio aqui para abrir a palavra de Deus, amém? A gente veio para abrir a palavra de Deus, para ouvir Deus falando ao nosso coração, tá? Quem não me conhece, que eu acho que a maioria aqui, meu nome é Randy, tá? O pastor já falou meu nome, alguns me chamam de Randy, outros falam Randy, outros falam Randy, né? Outros são mais americanos e falam assim, Randy, né? Mas meu nome em espanhol é Randy, tá bom? É como quando você liga a moto e acelera, como faz? Vai. Que é isso? Randy, pronto, esse é meu nome, tá? Randy, só você lembrar, tá bom? Eu me formei na Bahia, no ano 2019, me formei na Bahia, me formei em teologia lá na Faculdade Adventista da Bahia. Hoje é universidade, mas naquele tempo era faculdade. E lá na Bahia o irmão falou assim: pastor, seu nome é muito difícil de falar, eu vou chamar de você de Power. Aí eu fiquei preocupado, depois do culto eu falei: não, por que vai me chamar de Power? Ele falou: Power Ranger, eu acho que é assim mais fácil, pastor. Eu me lembro, eu assisti, tá bom. Power Ranger, então fique à vontade, tá? Como você quer me chamar. O ano 2019 eu me formei, em 2020 eu fui pastor aqui no Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé. Fiquei 2 anos e meio aqui como pastor do colégio. Aí no ano 2022 eu fui para ser pastor do distrito da
Se você não sabe, aqui a associação tem 6 comunidades hispanas lá na região de Suzano, Itacoaquecetuba, Guarulhos, Bandeirantes e uma em Poá, tá bom? E lá estão espalhados, e eu fui lá para ser o pastor distrital, cuidei um ano de nossos irmãos bolivianos lá, com muita alegria. Eu ganhei uns quilinhos lá, comendo muita batata, frango, chunho, umas coisas aí que, se você provar, espero que você goste, tá? Porque algumas dessas coisas são bem diferentes, E eu fui pastor um ano lá. Aí no ano seguinte, 2023, nós recebemos um chamado para ser pastor aqui em São José dos Campos, no distrito do Parque Industrial. Ficamos 2 anos, e esse ano, no começo do ano, a verdade é que em dezembro do ano passado, já estávamos saindo de férias, estávamos na cabeça de férias, minha esposa e eu, nossas malas prontas. A gente queria dar uma voltinha por aí, visitar uns amigos, e meu telefone, parecia um peru, mas ele deu o telefone, tá? Aí eu atendi, e do outro lado era o pastor Gustavo de Sá, que é nosso novo presidente aqui da associação. E o pastor Gustavo, ele falou do outro lado: pastor Randy, seu nome foi nomeado como novo departamental do Ministério Jovem, Música e Universitários aqui da Associação Paulista do Vale, tá? E ele falou: você aceita? Aí o que vocês acham que eu ia dizer? Que eu ia dizer, pastor? Você aceita? Eu vou, não está sendo transmitido, né? Não, né? Não pode filmar. Minha vontade era dizer não, viu? Minha vontade era dizer não. Na minha cabeça estava: pastor, não tem aí? Com certeza tem pastores mais experientes, tem pastores com mais anos na obra, tem pastor com mais dons, mais talentos, mais capacitados. E assim, dava um medo, um apavoro, mas a gente foi para a faculdade, assim como o pastor Oreste. A gente vai para a faculdade, né, pastor? E lá, nosso coração é o chamado onde Deus mandar, tá? Não é onde eu quero, é onde Deus mandar. Então eu não tive mais que dizer, pastor, eu falei: olha, é onde Deus mandar, né? E ele falou: você vai consultar com sua esposa. Minha esposa estava olhando para mim, sem saber o que acontecia. Eu falei: eu sei o que minha esposa também vai dizer, tá? E aí, a partir daí, ele falou assim: ó, vai para as tuas férias, esqueça tudo, e quando você voltar em janeiro, a gente conversa, tá? Aí você acha que eu esqueci? Minhas férias acabou, não acabaram as férias. A gente viajou, meu Deus, o que vai ser? Como é? O que é isso? E acabaram as férias, a gente voltou antes, uma semana antes, já voltou para trabalhar, e aí estamos no Ministério Jovem, Música e Universitários, há 3 meses e meio. A gente está lá descobrindo o que isso significa, mas Deus tem sido muito bom, tem abençoado aqui a nossa associação e os departamentos que a igreja tem. E aí estamos, amigos, tá? Vamos um pouquinho para você conhecer. Eu sou peruano, tá bom? Eu já estou com 39 anos de idade, e minha esposa e eu estamos 10 anos casados, e agora em janeiro a gente descobriu que já não era suficiente assumir o departamento, né? Aí veio mais uma coisa que Deus colocou, né? Bênção. Minha esposa está grávida, né? Amanhã eu mostro a fotinha, ela está aqui. Ela está grávida de 6 meses. A paquininha dela está toda grandona já. E a gente está aí com muitas emoções, mas Deus tem sido muito bom, tá? Que bom que você veio. Eu estou feliz. A gente vai abrir a Bíblia, vai meditar rapidamente nela, e vamos para a nossa casa descansar. E amanhã eu aguardo você aqui às 9 horas para juntos poder adorar a Deus na escola sabatina, poder adorar a Deus durante o culto. Tudo certo? Tudo bem? Combinado? Pastor Horácio, muito obrigado pelo convite, por nos aceitar aqui, tá bom? E vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. A gente vai abrir a Bíblia, estamos nessa semana especial, Vida que Leva, esse programa especial da igreja que já tem alguns anos, não tem muito assim, mas já tem alguns anos, que é o evangelismo feminino, tá bom? Olha só,
feminino, tá? Mas o que está fazendo o pastor pregando? Nós também aproveitamos para pregar, né? Para pregar. Eu acho que eu entendo um pouquinho de mulheres, viu? Porque minha mãe é mulher, minha avó é mulher, e eu tenho 4 irmãs. Tá? Eu sou o único filho homem, o único filho homem em casa. Sou mulher na minha casa, né? Tinha 7 mulheres morando na casa. Eu era o único homem, meu pai, né? O único homem lá. Então, sempre foi uma experiência bem emocionante viver com mulher. Mas só para você saber, mulher no Peru não tem TPM, tá? É uma bênção. Né? Quem concorda comigo, diga amém. Sabia? Mulher no Peru não tem TPM, viu? Aqui no Brasil, a mulher tem bastante TPM, né? Tudo que as peruanas não têm, os brasileiros têm. Né? Sabia que o TPM da mulher no Peru é uma dor aqui, uma cólica, eles vão deitar já era. Esse é a TPM, né? Aqui no Brasil, pelo menos que eu conheci, né? Minha esposa, por exemplo, ela quer me matar, né? Eu vi ela ficar brava. E assim, você já sabe, né? Muda de humor rapidinho. É uma coisa emocionante, né? Que a gente vive. Mas deu para sobreviver, né? E você sabe que você está lá da mulher aí, sabe, né? Mas fora dessas diferenças, as mulheres são uma bênção de Deus. Por algo, quando Deus criou Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajuda idônea. Vou fazer uma mulher que é carne do seu carne, osso do seu osso, e será ela a sua ajudadora. E mesmo no mesmo nível de valor diante de Deus, os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, o mesmo amor Deus tem pelo homem e pela mulher, mas funções diferentes, missões diferentes, diferentes aspectos da nossa vida, mas diante de Deus continuamos sendo iguais. E que legal, né? Que agora tem o evangelismo feminino e cada ano está sendo bênção esse movimento na igreja, tá? Nós acreditamos nisso. Mateus capítulo 25, abriu a sua Bíblia? Sim? Deixa o dedinho colocado aí e você vai fazer uma oração comigo para ler a Bíblia, tirar as lições nessa noite. Eu gosto de cantar, tá? E eu quero que a gente faça uma oração cantada. Você vai cantar comigo. No final da música, feche os olhos e a gente termina fazendo uma oração. Essa música que você conhece. Amanhã, no culto de manhã, a gente faz o mesmo, mas agora você já vai cantar comigo e vai ensaiar, tá bom? Eu te amo, Deus. Se você sabe fazer vozes, faça, tá bom? Faça contralto, tenor, faça aqui. A gente vai fazer um lindo coral em louvor e oração ao nosso Deus. Vamos cantar? Prepare seu coração. Eu te amo, ó Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela bênção e a liberdade que nós temos de poder estar reunidos aqui, Senhor. Chegamos aqui depois de uma semana de tarefas, depois de uma semana de compromissos, depois de uma semana de muitas lutas, mas também vitórias ao teu lado. Em todo momento, tenho a certeza que sentimos, Senhor, a tua mão poderosa agindo sobre nossas vidas. E por isso que estamos aqui, escolhimos estar aqui para te louvar, para te adorar, para orar. Mas nesse momento nós pedimos que teu Espírito nos impressione para poder abrir a tua palavra
e seja o Senhor quem fale conosco nesse momento. Fale conosco, Senhor. Esse é nosso desejo, nossa oração, e fazemos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ler Mateus capítulo 25 e nós vamos ler a partir do versículo 14 em diante, tá bom? Uma história muito conhecida, mas se alguém aqui que não conhece, já vai aproveitar para conhecer essa história. Além disso, eu te orientaria a você olhar o texto e ler, não importa no seu celular, na sua Bíblia, mas ler o texto bíblico, porque algumas coisas eu vou falar, outras coisas o Espírito Santo vai impressionar você enquanto você lê o texto bíblico. Então, não deixe de acompanhar conosco aqui, tá bom? Versículo 14 em diante diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. Essa parte da Bíblia está dentro do sermão profético de Jesus. Ele está falando dos últimos dias, antes, prévio à volta de Jesus. E ele começa a contar uma parábola, que é conhecida como a parábola dos talentos. Então ele começa dizendo que um homem se ausentar da cidade e chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. Vamos ler agora corrido a partir do versículo 15. Diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria, o quê? Capacidade. Repita comigo: segundo a sua própria capacidade. Lembra isso. Ele deu talentos, 5, 2, 1, a cada um segundo a sua capacidade. Note que todos receberam pelo menos 1. Não há ninguém que não tenha recebido nada. E continua dizendo o texto: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Note essa palavra, imediatamente. Ele não ficou perdendo tempo, ele não ficou pensando o que eu vou fazer, ele já saiu para agir, para trabalhar. Versículo 16: o que recebera 5 talentos, que diz a Bíblia, saiu como? Imediatamente. Novamente aparece a palavra, imediatamente, a negociar com eles e ganhou outros 5. Diz, né? Desculpa, outros 5. 17: do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Versículo 18: mas o que recebera 1, saindo, diz a Bíblia, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24 diz assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Eu não sei se você percebe, mas é uma percepção que esse servo tem, e eu pelo menos percebo: olha, Senhor, você é alguém severo. Senhor, você é alguém que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Eu não sei você, mas eu percebo um pouco de medo nessas palavras. E aí termina o versículo 25 dizendo: receoso, então escondi na terra o teu talento,
e aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor. Qual foi a resposta do Senhor? Servo mau e negligente. Note essa palavra, mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não escalei? É uma pergunta. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só essa parábola. É uma parábola muito conhecida na Bíblia. Com certeza você já pregou, já ouviu histórias, já ouviu sermões a respeito disso. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições importantes dessa parábola. Estamos prontos? Vamos lá? Você pode aplicar elas de diferentes formas, mas o tema dessa noite é uma pergunta: você vai multiplicar ou você vai enterrar? Note que os dois primeiros servos, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, eles fizeram o quê? Multiplicaram. Eles saíram, eles multiplicaram, eles negociaram, eles não ficaram estáticos. Eles foram, eles agiram, eles trabalharam para multiplicar aquilo que Deus tinha falado. O último servo, aquele que recebeu 1, note que ele também trabalhou, sim ou não? Trabalhou, ele saiu correndo, mas só que ele saiu por preconceitos, por achar que o Senhor era dessa forma, ou pelo medo que ele tinha de perder talvez o talento. Ele saiu para agir e ele trabalhou, só que ele enterrou aquilo que era do seu Senhor e não multiplicou. Então a pergunta é: você vai multiplicar ou você vai enterrar o talento? Mateus 25, 21, esta frase diz muito bem: servo bom e fiel. Eu não sei você, mas se há uma coisa que eu almejo no meu coração, quando eu chegar ao céu, eu ouvir do próprio Jesus essas palavras. Essas palavras são as palavras talvez mais gratificantes que o ser humano vai poder ouvir. Por que nós estamos aqui? Por que você separa o seu tempo para vir adorar a Deus? Por que você gasta seus recursos, sua energia? Aliás, o ano 2016, eu estava no primeiro ano de teologia e eu estava colportando. E o primeiro lugar onde eu colportei, sabe onde foi? Foi aqui em Tremembé. E um dia desses, enquanto eu andava por aqui, por Taubaté, Tremembé, colportando com minha esposa, com nossos livros, carregando nossos livros na mochila, em meio do sol, caminhando por aqui, sem saber o que nos esperava. Eu ia começar a faculdade de teologia, nem sabia o que me esperava na frente. Eu lembro que eu cheguei nessa igreja, um dia de culto, minha esposa e eu falei para o pastor: está bonito, viu? Na igreja está bonito. Não era assim em 2016. Alguém aqui estava em 2016, aqui na igreja? Acho que eles estavam em reforma, não estavam? Estava construindo, estava em reforma. Não estava tão bonito assim como está agora. Aí eu vejo tudo o que nós fazemos. Com certeza muitos aqui colocaram recursos, a igreja ajudou, os irmãos ajudaram, pessoas doaram, você trabalhou, todos nos esforçamos para isso. Mas para que ter uma igreja bonita? Para que a gente estar aqui? Se um dia, quando Jesus voltar, Ele vai nos colocar em frente e vai dizer: o que você fez com os dons, os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? Essa é a frase que eu gostaria de ouvir, e eu acho que você também. Bom servo fiel. Você foi fiel no pouco, você foi fiel no pouco, e muito o colocarei, sobre muito o colocarei. Essa é uma das frases mais lindas que eu escuto. Quando eu vejo essa história,
é uma história fácil de aplicar para a nossa vida, sim ou não? Alguns gostam de aplicar a questão financeira. Como está a nossa fidelidade a Deus a respeito dos nossos dízimos e ofrendas? Faz parte da nossa fidelidade, não podemos deixar de falar. Mas também você pode aplicar isso a dizer que são dons e talentos que Deus colocou nas tuas mãos. Uma habilidade, um talento. Qual é a diferença de um dom? Alguém por aí disse que o talento é algo que você nasce inatamente com essa predisposição a fazer algo. Mas ele só se torna um dom quando você coloca ao serviço de Deus. Só se torna um dom. Por exemplo, eu posso nascer com vontade. Eu vi nossa amiga aqui que cantou muito bonito. Se ela cantasse para o mundo, se ela cantasse música secular, se ela cantasse nos barzinhos da vida, ganhasse dinheiro, seria o quê? Um talento. Mas ela decidiu colocar ao serviço do Senhor, se transforma em um dom. Então, a primeira ideia que o texto traz para mim, e essa semana estamos falando de perdão, estamos falando de chamado, hoje nós vamos falar de fidelidade, é saber que, quando eu vejo lá na Bíblia, Jesus distribuindo, o Deus na sua soberania, distribuindo os talentos, o que fica bem claro, é que todos aqui, quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer, ai Senhor, eu não tinha nada para te entregar. Não, você pelo menos recebeu um. Então a fidelidade não é medida pela quantidade que nós recebemos, mas pelo que fazemos com o que temos. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Pode ser uma habilidade, pode ser um dom, pode ser algo que você gosta de fazer, mas o que mais me chama a atenção é isso. Essa medida está medida pela quantidade, não pela quantidade que recebemos. Alguns recebem mais, outros recebemos menos, mas Deus sabe na sua soberania a nossa capacidade. Hoje, não diz a Bíblia, sobre pouco foste fiel? Deus está disposto a multiplicar nossos dons, nossos talentos. Olha o que diz aqui, a vida com propósito é aquela que transforma talentos em testemunhos, porque agora se torna uma ferramenta para abençoar e ajudar outras pessoas. Fidelidade é viver como se tudo viesse de Deus, porque realmente vem tudo que você tem. Eu gosto de falar que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que na vida a gente pode conquistar, tudo vem das mãos de Deus. Então, se tudo é dele, nós precisamos ser fiéis para prepararmos, multiplicar e estar prontos quando ele voltar. Ele vai pedir contas disso. Olha o que diz Ellen White em Parábolas de Jesus. Não sei se você consegue ler comigo. Vamos ler juntos? Diz assim, ao obedecer com amor e servir com constância, honramos o quê? A lei divina. E ao Deus que nos confiou os quê? Os talentos. O que seremos no céu é o reflexo do que somos agora no caráter do quê? De serviço. É como aquela frase que dá volta na internet, né? Tem muita gente que quer viver a eternidade com Jesus, mas não é capaz de passar de 10 minutos em comunhão com Ele. Não tenho tempo, estou corrido, é muito trabalho, minha agenda não dá. Queremos viver a eternidade com Jesus, mas não temos nem 10, não conseguimos nem orar nem 5 minutos, nem 10 minutos. Basta a gente fazer Senhor, amém. Saímos correndo. Então, Ellen White diz, né? O que seremos no céu é o reflexo do que somos agora no caráter do serviço. E ele ainda complementa e diz assim: a fidelidade e serenidade do espírito só podem ser conservadas por meio de quê? De atenção e oração. Eu vou passar para você 3 lições dessa parábola. Vamos lá? Primeira lição:
Deus entrega talentos segundo a capacidade, não segundo o quê? O prestígio. Isso eu já entendi na minha vida. Amanhã eu vou te contar, até domingo eu vou te contar algumas histórias minhas. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive um acidente. Eu quase morri. E nesse acidente, depois do acidente, eu fiquei com algumas sequelas. E uma delas, os médicos diziam, era que eu não voltaria a falar com normalidade, porque tinha acontecido comigo. E é verdade, a partir dos 8 anos de idade, eu não conseguia falar. Na minha igreja, eu nunca preguei, eu nunca cantei, eu não falava direito. Sabe o que eu fazia na minha igreja? Eu também não ficava sem fazer nada. Eu era sonoplasta na minha igreja. Eu ficava na sonoplastia, 10 anos de idade, estava lá, mexendo na sonoplastia da minha igreja. Ajudava em qualquer coisa, mas estava lá, eu não podia cantar, não podia pregar, não podia fazer nada disso. Pastor, e como agora você canta? Depois eu te conto, mas foi um milagre de Deus. Ele me voltou a voz. E quando minha voz voltou, eu podia falar. E eu descobri que podia cantar também. Mas eu não fiquei com os braços cruzados. O meu desejo era tão grande de servir a Deus que eu comecei a tentar desenvolver meus dons e talentos. E hoje eu vejo que tudo que nós temos vem das mãos de Deus. Estar aqui hoje como pastor, para mim é um privilégio. É o que eu sempre quis, desde os 7 anos de idade. Falei para meu pai. A primeira vez que eu falei para meu pai que eu queria ser pastor foi com 7 anos de idade. Pai, eu vou ser pastor. Minha mãe e meu pai riram de mim. Esse menino não sabe o que está falando, né? Mas que legal. Aí os anos passaram. E apesar de tudo que a gente vive, se você confia em Deus, se coloca nas suas mãos, Deus vai endireitando os nossos caminhos. Muitas vezes os caminhos tortos que você e eu escolhemos. Ou até às vezes quando a gente enterra os talentos que Deus nos deu. Então, Deus entrega talentos segundo a nossa capacidade. Não importa se Deus te deu 1, te deu 2 ou 3. O que Deus te chama a fazer é o que? Multiplicar. Primeira ideia. Mas por que eu recebi 1? Agora não me pergunte por que você recebeu 1. Por que eu recebi 2? Pastor, eu prego. Você já viu que tem gente que prega, que canta, ajuda na igreja, é bom nos cálculos, lidera a igreja? Você já viu? Eu conheço um monte de gente que tem um monte de talentos, mas não gosta de fazer nada na igreja. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de talentos, mas fica sentado assim, não me chamaram para ajudar, eu não vou ajudar. Se querem que eu ajude, que me chamem. Eu conheço um monte de gente, mas eu conheço um monte de irmãos que só sabem fazer uma coisa, e eles estão dispostos a querer ajudar, a querer fazer. Deus não erra ao confiar a cada um de nós a missão, uma missão. Ele sabe qual é a nossa capacidade, mas também Deus quer que você multiplique, e Deus está disposto a nos ajudar a multiplicar. Sim ou não? Sim, Ele está disposto. A segunda lição que eu encontro no texto é que não é quantidade, é fidelidade no serviço. Não é quantidade. Não importa se você tem 1 ou 2. O importante é que você tenha o desejo de servir a Deus, de ajudar, de servir a Deus. Olha o que diz: um servo fiel entrega o máximo que pode fazer com o que recebeu e celebra o que construiu com aquilo. Essa frase é muito forte. Sim ou não? Sim ou não? Porque eu não faço para ficar bem, eu não faço só para agradar as pessoas, eu não faço só para isso, eu faço porque eu entrego o meu máximo. Sabe quando a Bíblia, acho que Paulo é que escreve, né? Se você vai fazer tudo, faça para a glória de Deus. E ainda ele diz assim: não faça as coisas como para os homens, se não faça para quem? Como para Deus. E é verdade, essa deveria ser a nossa motivação. Hoje eu olho para a minha vida e olho assim: quantas vezes eu já fui infiel a Deus, em diferentes aspectos. Às vezes eu fui infiel a Deus cuidando da minha saúde, sabe?
Já chegou um momento da minha vida que eu me acabava de comer qualquer coisa. E até um ano retrasado, eu estava com 85 quilos, estava bem fortinho assim. E isso que eu não sou alto, né? Peruano baixinho assim. E eu era pastor da comunidade hispana. E lá a gente só comia batata, frango, arroz, macarrão. Batata, frango, arroz, macarrão. Todos os dias visitava os irmãos, só comem isso, né? E aí eu comecei a ver que eu estava voltando, não fazia exercício físico, só comia algumas besteiras. Eu chegava de visitar meia-noite, minha esposa estava dormindo, e à meia-noite eu esquentava a comida com muita fome, e eu comia meia-noite e depois ia dormir. Sabe o que aconteceu comigo? Daqui a pouco eu comecei a perder minha voz. Eu não sabia por quê, estava rouco. Eu achei que eu estava com nódulos na garganta. Fui para o fonoaudiólogo, fui para o otorrino. E aí eles vieram e falaram: não, você não tem nódulos. O que está acontecendo aí? Alguém me perguntou o seguinte: você tem refluxo? Eu falei: o que é isso? Não, um negócio que volta assim de vez em quando, algo ácido. Eu falei: não tinha prestado atenção, eu achei que era normal. Eu acho que sim. Eu falei: então vai para o gastro. Aí eu fui para o gastro e a médica me falou assim: senhor Randy, você só pode jantar a partir de hoje até 7 horas da noite. 19 horas é o último horário que você pode jantar. Se você não parar de jantar à noite, você vai continuar com refluxo. O refluxo está sendo tão constante que está inflamando a tua garganta e você não pode ficar rouco. A toda hora fica irritada a garganta. Aí eu falei: não acredito na besteira disso. Na minha vida toda eu janto, o peruano come. Para que você saiba, no Peru tem restaurantes 24 horas. Os restaurantes não tem porta. Não tem porta mesmo, literalmente não tem porta. Fica aberto as 24 horas. Você chega e entra. Os restaurantes lá, o peruano gosta de comer à noite. O brasileiro também, né? Mas tipo, você sai aqui e não acha muito restaurante. Você acha pizza, hambúrguer, mas não tem restaurante lá no Peru, tem restaurante 24 horas. Né? Então, eu falei: não, isso é besteira. Mas aí o Espírito Santo, né, fala com a gente: você acredita que foi só? Eu falei assim: ok, Senhor, eu vou parar de jantar tarde. Eu vou jantar até 19 horas. Vou fazer um compromisso. E tinha ouvido uma mensagem de saúde nesses dias. Aí eu tomei minha decisão. A gente é sábio, mas a gente espera estar mal de saúde para a gente parar. Aí eu parei. E você acredita que em menos de um mês eu já não tinha refluxo? Minha voz começou a voltar. E eu falei: meu. E inclusive eu comecei a emagrecer. E aí depois eu vim para morar em São José. E aí, só uma mudança pequena de hábito melhorou muito a minha saúde. Minha saúde vocal, minha saúde estomacal, até minha saúde do peso melhorou só de não jantar à noite. Então, quando eu olho para aqui, eu falo: o que eu preciso entregar para Deus? O meu máximo. Eu não posso me poupar para Deus. Tem muita gente que entrega tudo. Para Deus, só entrega o que sobra. Você já viu? A gente quer o melhor de Deus, mas a gente dá o que sobra para Ele. Eu só vou ajudar porque eu tenho um tempinho aqui, acho que está sobrando tempo, eu vou ajudar. E essa semana eu fui surpreendido porque um pastor disse assim: eu não tenho tempo, Randy. Eu falei: como assim não tem tempo? Não, o que eu tenho é prioridade. Ok? Ele falou assim: quando algo é uma prioridade, você arranja tempo até onde você diz que não tem. Não é verdade? Eu tinha um irmão, quando eu era pastor do distrito, um irmão líder da igreja. E esse irmão falou assim: irmão, vamos marcar uma comissão tal horário. Eu falei: não consigo, pastor, eu trabalho. Na verdade, ele trabalhava de 6 da manhã até meia-noite, ele trabalhava sem parar. Eu falei: irmão, mas tem que parar um pouquinho. Não consigo. Irmão, vamos dar uma visita. Não consigo, pastor, eu estou trabalhando. Beleza, um dia estávamos saindo, quinta-feira, fizemos uma comissão na igreja, e eu estava saindo 10h30 da noite. Aí quando eu saí,
Adivinha quem passou pela igreja? Correndo, com uma chuteira nas costas. Pastor, eu falei, oi irmão, tudo bem? Oi irmão, tivemos comissão. Pastor, eu estava trabalhando, não sei o quê. E eu falei, mas para onde está sendo? Pastor, terça e quinta, 10h30 da noite, toda semana, para mim é sagrado, pastor. É meu futebol, pastor. E passou correndo. Aquele dia eu entendi. Realmente, a gente não tem tempo, a gente tem prioridades. E às vezes ser fiel a Deus, às vezes entregar a Deus o que Ele nos deu, devolver a Deus o que Ele nos deu, às vezes é mais uma questão de prioridade. Quando eu entendo realmente o que Deus fez. E por último, o perigo do talento enterrado. Eu gosto de falar disso aqui, porque eu vejo que enterrar os talentos que Deus nos deu é muito mais fácil que multiplicar ou desenvolver. É muito mais fácil. Mas só quem arrisca no nome de Deus verá multiplicação. Só quem realmente vai, sem pensar às vezes nos desafios. Eu vejo muita gente desanimada no primeiro desafio que aparece no caminho. Eu não quero mais. Parei. Pastor, não deu certo. Pastor, apareceu isso. Eu aprendi na minha vida que fidelidade a Deus é uma decisão, mas também uma decisão de constância, de perseverança. Afinal, a Bíblia diz, que o céu não é para aquele que esteve sempre no culto, o céu é para aquele que foi adventista 40, 50 anos. Não, a Bíblia diz que o céu será para aqueles que perseveram até quando? Até o fim. Não é até caso o fim, é até o fim, até Jesus voltar, até o último dia da minha vida. Eu persevero, sendo fiel a Deus, confiando nele, multiplicando, dando o meu melhor, entregando não o que me sobra, mas o primeiro que eu tenho para entregar a Deus, as minhas primícias, a minha primeira energia, o meu primeiro horário do dia, as minhas forças. A gente quer dar para Deus o que sobra. Queremos que Deus nos trate como príncipes, mas nós tratamos a Deus como mendigo. Damos o que sobra para Ele. Aqui no sermonário tinha uma história de Anete, acho que de Anete. Diz que ela não fazia nada na igreja. E um dia alguém chamou ela para ajudar na igreja, mas eu não sei fazer muita coisa. E alguém diz, mas eu vi que você gosta de tirar foto. Foto? Sim, eu gosto de tirar foto. Tá bom, então você vai tirar foto no culto. E por primeira vez ela se sentiu envolvida na igreja, tirando foto. Sabe, hoje a Janete é a líder do Ministério da Mulher para toda a divisão sul-americana. Ela diz que a primeira vez que ela desenvolveu o seu dom foi através de tirar fotos. Daí ela foi desenvolvendo, descobrindo que ela tinha mais dons. Agora eu me pergunto para você: qual é o dom que Deus colocou nas tuas mãos? Você está desenvolvendo? Você está multiplicando? Porque é mais fácil de enterrar o dom, é se esconder, é jogar para o outro. Quando Deus nos chama, a gente diz que não pode, não tem tempo. A fidelidade não se mede em tempo, ela se mede em entrega. Quanto estou disposto a me entregar? Dedicação, capacidade de transformar na prática das ações em um coração comprometido. A gente sabe disso, sim ou não? Agora é tempo da gente tomar a nossa decisão. Irmãos, a fidelidade não depende do valor, irmãos, mas do valor que nós temos em nosso coração. Quanto você está disposto a dar a Deus em tempo, em recursos, em habilidades, em dons, em disposição? A fidelidade é fazer bem feito até o invisível. Até quando ninguém nos vê, Deus não recompensou a produtividade, Deus recompensou a fidelidade. Deus recompensa a fidelidade. Bom, eu termino aqui essa noite falando, irmãos, se uma coisa que eu aprendi de Deus é que Ele é fiel. Quem acredita, diga amém. Amém. Ele é fiel. Eu
estava ouvindo o pastor falar aqui o testemunho. Ele é fiel. E nós corremos o risco, às vezes, de esquecer que Deus é fiel. Mas Ele é fiel em todo tempo, em todo momento. E a gente que se esconde, a gente que foge, a gente que desiste, a gente que não quer entregar, você está duro, a gente que foge, a gente que escolhe errado, a gente que toma caminhos equivocados, mas mesmo assim, Deus está nos esperando, estendendo sua mão. Sabe, quando eu fui para a faculdade com minha esposa, nós tínhamos R$200 no bolso, uma mala de roupas, meu violão, uma caixinha de CDs e a mala da minha esposa. Assim chegamos na faculdade, só com fé e com muito desejo de trabalhar. Aí, quando eu passei o vestibular, com minha esposa falou: e agora, o que vamos fazer? Aí a gente falou: vamos trabalhar, vamos ralar. O que vamos fazer? Vamos comportar. Beleza, fomos comportar. Nossas primeiras comportagens foram aqui no PMB. E a primeira vez que a gente tirou uma bolsa, voltamos para a faculdade. Irmão, você acredita que todas as férias a gente ganhou uma bolsa? Todas as férias. E a bolsa era suficiente para a gente pagar a faculdade, pagar a comida, pagar a casa e sobrar um dinheirinho para os materiais da faculdade. Depois não sobrava mais nada. Mas como Deus é fiel, porque a gente sempre aprendeu com minha esposa a ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, no nosso tempo, servir a Deus, ajudar, fazer com amor. E eu lembro que os 4 anos de faculdade, irmãos, incrível, nunca nos sobrou dinheiro, mas também nunca nos faltou. E uma coisa que a gente descobriu nesses 4 anos é que a gente viveu 4 anos na faculdade e nunca a gente ficou doente, pelo menos para precisar hospital, porque não tínhamos carro, não tínhamos nada, e o hospital mais longe, mais perto, estava ainda longe. E nesses 4 anos a gente decidiu ser fiel a Deus em todo aspecto, na saúde, em tudo, e a gente pagava todas as contas, não sobrava dinheiro, mas também não faltava. E isso é bíblico, que Deus vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer, não o que a gente está pedindo, é o que a gente precisa. Eu lembro que os 4 anos, minha esposa e eu, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou. Mas a gente terminou a faculdade sem dever, pagando certinho, trabalhando bastante. E todos os dias nós louvamos e agradecemos os milagres que Deus tem feito na minha vida. Amém. Eu sei que Ele também já fez tudo. Então é o momento da gente lembrar o que nós temos. Amanhã eu vou te ensinar como você descobrir o seu dom, o seu talento. E você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. E agora está na nossa decisão querer multiplicar isso para Deus. Escrevi uma música um tempo atrás. O tempo mais difícil da minha vida em questões de decisões, porque eu percebi que eu estava me afastando de Deus. Era jovem. Eu fiz chorar meus pais. A primeira vez que eu fiz chorar meus pais, eles choraram por minhas decisões equivocadas. E aí, no desespero, o Espírito Santo falou comigo, falou: esse não é o caminho. Eu descobri o Salmo 139 e olhei para a vida de Davi, onde ele disse assim: Senhor, sonda meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí eu escrevi uma música. Eu quero cantar essa música para terminar hoje. E essa música quero que seja a nossa oração, dizendo a Deus hoje que Ele nos faça diferentes a nós mesmos, porque sempre há algo para mudar, mas que Ele nos faça semelhante a Cristo Jesus. Escuta a mensagem dessa música e eu espero que seja a nossa oração antes de sair daqui nessa noite. Que essa seja a nossa decisão todos os dias.
Sonda-me, Senhor, tu conheces meu coração. Sabes cada passo que eu dou. Por muito tempo me escondi, agora estou perante ti. Não quero mais fugir. Se do caminho eu tropeçar, me ajuda, Pai, a levantar. Vem me restaurar. Eu quero ser diferente. Não quero pecar mais contra ti. Eu quero ser semelhante, parecer-me mais e mais a ti. Muda meu viver, transforma-me, Senhor, que cada batida do meu coração seja pra te amar. Que essa seja a nossa decisão todos os dias. Que peçamos ao Senhor que Ele nos torne diferentes, mas semelhantes a Ele. Sonda-me, Senhor, tu conheces meu coração. Sabes cada passo que eu dou. Por muito tempo me escondi, agora estou perante ti. Não quero mais fugir. Se do caminho eu tropeçar, me ajuda, Pai, a levantar. Vem me restaurar. Eu quero ser diferente. Não quero pecar mais contra ti. Eu quero ser semelhante, parecer-me mais e mais a ti. Muda meu viver, transforma-me, Senhor, que cada batida do meu coração seja pra te amar. Muda-me, Senhor. Não quero pecar mais contra ti. Eu quero ser semelhante, parecer mais a ti. Muda meu viver, transforma-me, Senhor, que cada batida do meu coração seja pra te amar. Que cada batida do meu coração seja pra te amar. Amém. Amém. Amém.
Alguém essa noite quer dizer isso para o Senhor? Senhor, me mude, me ajuda a ser diferente a mim mesmo, mais semelhante a Ti. Se essa é a tua decisão, levante tua mão. Amém. E fica em pé, que eu quero orar com você essa noite. Que Deus te abençoe, que Ele nos leve com segurança, com paz para nossos lares, e que lembremos que o Senhor tem planos para a nossa vida, e muitas delas dependem da nossa fidelidade a Deus. Alguém um dia disse: seja fiel aos princípios e Deus vai cumprir as suas promessas. Talvez é isso que muitas vezes a gente precisa em nossa vida. Homens e mulheres dispostos a entregar a Deus o melhor e não o que sobra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar onde nós estamos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra ela é clara. O Senhor, usando na parábola, nos lembrou que assim como o Senhor, o dono, o Senhor dos servos foi e um dia Ele voltou, da mesma forma Jesus foi para o céu. Ele nos deixou e derramou seus talentos em nossas vidas, e o que Ele espera é que a gente multiplique, não que a gente se esconda, não que a gente enterre nossos talentos, não que a gente rejeite às vezes os convites que Deus nos faz para servir, para trabalhar, para se comprometer, para entregar nossa vida por completo. Às vezes, Senhor, no discurso de que não tenho tempo, eu quero dar ao Senhor o melhor, quando eu não estiver trabalhando, quando eu não estiver estudando, quando eu tiver mais tempo, aí eu vou servir ao Senhor. Esse é o pior engano que Satanás tem usado, Senhor, para muitas vezes dar desculpas ao respeito dos chamados que o Senhor faz. O Senhor chama homens e mulheres que estão ocupados. Deus sempre chamou homens e mulheres ocupados, que tinham pouco tempo, ou que tinham limitações. E muitas vezes o Senhor chamou pessoas menos capacitadas, mas que estavam com toda a disposição do seu coração. Então hoje, nessa noite, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, e nos colocamos, Senhor, aqui a Teu serviço. Usa-nos, Senhor, nos ajude a poder ser fiéis a Ti, a multiplicar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e a poder ser canais de bênção sobre a vida das pessoas que mais precisam, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos. Derrama o Teu Espírito, que Teus anjos nos acompanhem agora a voltar para nossos lares. Abençoa o pastor desse distrito, a sua família, abençoa os líderes dessa igreja, os irmãos que estão aqui presentes, as famílias que nós representamos. Nos entregamos em Tuas mãos, e amanhã nós possamos estar aqui para continuar Te adorando, Te louvando e abrindo a Tua palavra, Senhor. Amém. Esse é nosso desejo, e o fazemos em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe. Eu vou estar lá na porta para te dar um abraço. E amanhã nos encontramos aqui. Feliz sábado, amigos.